Nesse momento em que falar de Porto é falar na medida provisória 595, o canal Coviário convidou o presidente do Setaporte, Francisco Nogueira, para falar sobre os impactos desse novo marco regulatório para o setor. A MP está prestes a ser votada no Congresso Nacional e divide opiniões. Bom dia, Francisco. Bom dia, Luciana. Vamos começar falando nos trabalhadores. Essa medida vai ou não trazer mudanças para esse segmento? Bom, Luciana, é bom esclarecer todo o segmento portuário, a população em geral. A medida provisória 595, ela praticamente, quase que 80%, ela é a cópia da 8.630. Na questão do trabalho portuário, o artigo 26 da 8.630, ela garante o trabalho portuário na capatazia, na estiva, na conferência de carga, na vigilância de embarcações, no bloco, todas essas atividades que tem na área portuária, através do ógmo. Então, todos os trabalhadores no porto organizado, das atividades do porto organizado, se retira esses trabalhadores no ógmo. E na MP 595, no artigo 36, praticamente repete praticamente repete todo esse nome, todas essas categorias, repete todo esse quadro, garantindo o trabalhador do ógmo no porto organizado. O que se fala hoje, justamente, que é no artigo 56 da 8.630, onde falava no porto privativo, ele tinha uma equiparidade entre trabalhador portuário vinculado e trabalhador portuário avulso. E ali tinha uma equiparação, tinha um meio-a-meio, vamos dizer assim, né? E hoje na MP 595, ela praticamente não se fala da obrigatoriedade de buscar no ógmo, que o Setaporte acha um erro. Que a partir do momento que você, na MP, ela coloca que os terminais privativos poderá movimentar carga de terceiro, tem que ter regras iguais ao porto organizado. Essa é a opinião do Setaporte, opinião da nossa diretoria. Então, portanto, na questão do porto organizado, a MP não mexe com os trabalhadores portuários, mas no porto privativo, os novos portos ser criados, por estar dando oportunidade de ele movimentar carga de terceiro, ele não tem a obrigatoriedade de buscar no ógmo, que eu acho que é um erro na medida provisória, que tem que ser mexido assim, nessa questão, que para poder ter igualdade de direito na questão do trabalho portuário. Então é preciso que se faça uma ressalva, sim, com relação ao trabalho. Que faça uma ressalva em relação ao trabalho, no sentido de dar preferência para esses trabalhadores que estão no ógmo, e aí eu até acrescento a mais, tanto na Lei 8.630, tanto na MP, ela fala do registro. Eu acrescentaria não só registro, o trabalhador portuário tem um registro, tem um cadastro, caso não tenha no registro nem no cadastro, aí sim fica aberto para pegar trabalhadores de fora, desempregado, enfim, mas tem que observar também o cadastro, tanto, já que está discutindo um novo marco regulatório, vamos corrigir essa questão da Lei 8.630, que não tinha um cadastro, então tem que colocar na MP não só o registro, mas o cadastro também tem que ser observado e, caso não tenha, aí sim você busca fora do sistema. Então, a ideia é preservar mesmo o trabalho desses colaboradores, né? Sim, o trabalho dos trabalhadores portuários tem que ser mantido. Eu acho que você tem que, não é preservar, nós temos que ampliar esse direito que tem no porto organizado no porto privativo, desde que eles vão começar a operar carga de terceiro, então tem que ter regras iguais ao porto organizado. Então, nós defendemos que essas regras sejam estendidas. Então, a ressalva é pontual nessa questão do porto privativo. No porto organizado, não tem o que discutir porque foi a cópia fiel da Lei 8.630. Outro ponto de discussão é o surgimento dos portos privados para a movimentação de cargas de terceiros. Qual a opinião do Setaporte a esse respeito? Esses novos portos vão trazer prejuízos para os terminais instalados hoje no porto público? Bom, Luciana, na realidade, essa questão de você trazer movimentar carga de terceiro em terminais privativos é uma discussão que já vem muitos anos. Tá? Antes mesmo da questão da MP, já vinha se discutindo isso muitos anos atrás e tinha uma forte tendência de se discutir esse novo marco regulatório nesse sentido. Só que eu acho que o momento que está se passando hoje, que nós temos aí uma diminuição de 30% das cargas movimentadas no Brasil por conta da crise mundial, é um momento não oportuno, é um momento muito ruim. Por quê? Porque como tu vai dividir as cargas que já tem hoje para outros terminais, para novos terminais? Nós temos que avaliar
se tiver uma sobrecarga, ou seja, tiver o excedente das cargas do porto organizado, aí teria sentido de repassar para esses terminais que movimentam a carga própria e que poderia movimentar a carga de terceiro. Então, o excedente seria interessante se colocar numa medida provisória, ou então na lei, para poder ter o equilíbrio da questão comercial, questão da movimentação. Ou uma segunda alternativa, você ter os mesmos preços de cobrança dos armadores naqueles terminais, para não criar uma concorrência desleal. E se você criar uma concorrência desleal, na questão de custo, você acaba quebrando os terminais portuários na área pública e, por consequência, quando você quebra o terminal, você tem demissão em massa. Então, a grande preocupação do Setaporte é esse desequilíbrio nos contratos que poderão ter e criar um custo muito pequeno na questão dos terminais privativos, né? E você ter, por uma razão ou outra, você perder o cliente de um terminal que já existe hoje e, por consequência, gerar uma demissão em massa. Então, a nossa preocupação é essa ressalva que eu falo, justamente tem que ter lógica. Vai abrir mais terminais para quê? Tem carga suficiente para isso? Uma pergunta que eu falo. Se não tiver carga, vai dividir a carga que já existe. Se dividir a carga que já existe, existe uma diminuição de emprego, porque divide a produtividade. Segundo, se esse terminal novo ele traz carga própria, ou ele traz uma carga nova, um armador novo, que não opera no Brasil, não tem problema nenhum, porque ele está trazendo novas mercadorias e novos clientes para ser operado no porto. Porque não está tirando clientes das concorrentes do porto organizado. Então tem que ser muito bem estudado para que não tenha prejuízo na questão de desequilíbrio econômico e tenha uma demissão em massa por conta da diminuição da movimentação de mercadoria no porto público. Então, a justificativa da presidente Dilma Rousseff ao criar essa medida provisória seria justamente de ampliar a atividade comercial do Brasil. Então, precisa também ser analisado isso. Isso, nós não somos contra o desenvolvimento do país. Pelo contrário, somos a favor que crie novos terminais, novos postos de trabalho, mas que gere também novas mercadorias, nova movimentação. Eu não posso criar um terminal novo se ele não tem carga para ele operar. Eu vou dividir as cargas que já existem, eu posso ter realmente em pequeno, médio prazo, ter uma quebradeira muito grande nos terminais que já existem hoje no porto público e, por consequência, ter demissão dos trabalhadores que existem nessa atividade. Seja o prejuízo não só no trabalhador vinculado que nós representamos, mas também o trabalhador avulso que acaba diminuindo essa mão de obra. Então, a preocupação é muito nessa questão dos novos terminais que poderão surgir com essa nova regra, sem você ter esses limites, ter essas regras pré-definidas já, para que ninguém tenha aí surpresa pela frente. Nós vamos para um rápido intervalo agora e, na volta, continuamos com a entrevista com o presidente do Setaporte, Francisco Nogueira.